Tudo começou há alguns meses atrás, quando meus novos vizinhos se mudaram para a casa ao lado, e rapidamente as coisas se transformaram em um pesadelo, já que eles eram incrivelmente barulhentos. Como eu estava trabalhando em casa, o barulho constante me enlouquecia todos os dias. As crianças pequenas deles gritavam até tarde da noite, o que tornava impossível dormir. Seus cachorros latiam sem parar o dia todo no quintal, mas esses pobres cães ficavam enjaulados a maior parte do dia, então não posso culpá-los. De qualquer forma, mesmo que meus novos vizinhos fossem muito frustrantes e não parecessem se importar com os outros, não gosto de confrontar pessoas, então tive que me acostumar com o barulho. Isso continuou por alguns meses, mas então, há algumas semanas, ouvi uma discussão do lado de fora. Parecia sério, então chamou minha atenção imediatamente. Para contextualizar, meus vizinhos eram um jovem casal com 2 filhos pequenos. Eu não conversava muito com eles nos poucos meses, exceto por cumprimentá-los ao passar. O homem ao lado tinha uma van branca que ele usava para o trabalho. Quando ouvi a discussão, ele estava parado na frente de sua van discutindo com um homem mais velho. Passaram-se alguns dias e notei que a van branca, que sempre estava estacionada na frente da casa deles, tinha desaparecido. Também percebi que não conseguia mais ouvir os cachorros latindo ou as crianças chorando tarde da noite. Lá no fundo, senti-me muito feliz com isso, agradecendo aos céus pela paz e tranquilidade, suspirei aliviado. Pensei que talvez eles tivessem ido embora de férias por alguns dias ou algo assim, mas conforme os dias viraram semanas, o barulho habitual não voltou. A casa ao lado permaneceu silenciosa. Eu não conseguia ver nenhum movimento nem ouvir qualquer som vindo de lá. Mas mesmo que a casa estivesse quieta, todas as janelas da frente permaneceram abertas por dias, então foi um pouco estranho o quão silencioso tinha se tornado. Comecei a me perguntar se talvez os problemas deles com o senhorio os tivessem levado a sair repentinamente. Como eu estava trabalhando em casa o tempo todo, fiquei de olho, mas nunca vi a van deles voltar ou qualquer caminhão de mudança, para falar a verdade. Mas com o passar do tempo, comecei a ouvir barulhos estranhos vindos da casa deles. Moro em uma casa geminada, então a minha é conectada à deles, e como é um prédio mais antigo, as paredes entre as nossas casas não são grossas. Uma noite, enquanto eu estava deitado na cama tentando dormir, ouvi um estranho barulho de arranhão vindo de dentro do meu guarda-roupa. É daqueles embutidos e está encostado na parede que conecta a minha casa a dos vizinhos. Fiquei deitado lá ouvindo o barulho e comecei a me preocupar, pensando que talvez fosse um rato ou algo assim. Então, sentei na cama e liguei o abajur ao lado da minha cama. Levantei e fui até o guarda-roupa, meu coração batendo rápido, porque realmente não gosto de bichos rastejantes escondidos na casa. Peguei meu telefone, liguei a lanterna e a apontei para dentro do guarda-roupa. Verifiquei todos os cantos, mas não havia nada ali. Senti um alívio lavar sobre mim, mas então ouvi novamente. Assustado, dei um pulo para trás da porta do guarda-roupa, quase deixando cair meu telefone de susto. Meu coração disparou enquanto apontava freneticamente a luz de volta para o espaço aberto do guarda-roupa. O som parecia ecoar nos meus ouvidos, ficando mais alto a cada momento que passava, vinha de trás da parede, como se algo estivesse arranhando desesperadamente para passar. Tive que me segurar para não gritar, cobrindo minha boca com a mão. O que diabos estava fazendo aquele barulho? Era alto demais para ser apenas um rato. O pânico começou a subir em mim enquanto eu me perguntava o que estava acontecendo ao lado. De repente, o barulho parou. Fiquei lá parado por bons 2 minutos, prendendo a respiração, esperando ouvi-lo novamente, mas estava em silêncio. Aquela noite, dormi no andar de baixo porque estava com muito medo de ouvir aquele som de arranhão assustador de novo. Nos dias seguintes, continuei ouvindo barulhos estranhos do lado deles, mas o som parecia vagar pela casa deles e às vezes era difícil dizer de onde vinham. Felizmente, nunca ouvi aquele som de arranhão novamente, mas às vezes ouvia estranhos batidos ou coisas se movendo ao lado, então ainda era realmente assustador.
Comecei a pensar que talvez os vizinhos estivessem voltando de vez em quando para pegar suas coisas, mas ainda não os tinha visto, e suas crianças e cachorros continuavam quietos. Eu conseguia ver o quintal deles da janela do meu quarto nos fundos da minha casa. Era estranho porque as gaiolas que eles usavam para os cachorros ainda estavam lá no jardim. Trago isso à tona porque um dia, enquanto eu estava trabalhando, ouvi um estranho rangido vindo de trás da casa deles. Parei o que estava fazendo e apenas ouvi. Se deixasse as janelas da minha casa abertas, muitas vezes conseguia ouvir os cachorros se movendo em suas gaiolas, e quando eles se moviam, as gaiolas rangiam. Sentei lá ouvindo atentamente. Eu podia ouvir o que parecia ser cães se mexendo nas gaiolas. Subi rapidamente e olhei pela janela do quarto. As gaiolas ainda estavam vazias. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Isso era apenas mais uma coisa estranha em uma longa lista de ruídos estranhos que eu continuava ouvindo há semanas. O mais assustador aconteceu alguns dias atrás, e desta vez, eu realmente vi algo. Acabará de voltar do supermercado, carregando minhas sacolas para dentro de casa, quando vi que a porta da frente dos vizinhos estava um pouco aberta. Fiquei olhando por um tempo, pensando que talvez um dos vizinhos sairia, mas a casa permaneceu quieta e ninguém apareceu. Pensando que era apenas mais uma coisa estranha, voltei para dentro para levar minhas compras, coloquei a última sacola na cozinha e então voltei para trancar minha porta da frente. Mas então fiquei curioso. Voltei para fora da minha casa, desci pela minha garagem e caminhei lentamente até a porta da frente dos vizinhos. Nos poucos minutos que levei para levar minhas sacolas para dentro, a porta dos vizinhos se abriu mais. Agora eu podia quase ver dentro, e o que vi foi realmente assustador. A porta estava meio aberta, então eu podia ver o corredor da frente deles. Havia sapatos de criança e brinquedos espalhados pelo chão. À esquerda da porta, uma luz estava acesa e o que eu pensava ser a cozinha no final do corredor. "Olá", chamei nervosamente. Empurrei mais a porta da frente, e quando fiz isso, uma brisa fria passou por mim e dei um pulo para trás assustado. Naquele momento, a porta da cozinha se abriu e pensei ter visto uma figura escura parada lá. Saí dali o mais rápido que pude. Não foi até estar de volta na minha própria casa, atrás da minha porta trancada, que comecei a me acalmar. Sentei-me no chão tentando recuperar o fôlego enquanto todos os tipos de pensamentos passavam pela minha mente num turbilhão de caos. Algo que você deveria saber sobre mim é que, por mais que eu ame histórias assustadoras, fico realmente com medo se algo estranho acontece na minha própria casa. Enquanto eu estava lá tentando me acalmar, ouvi 3 batidas claras na porta da frente. Congelei, sem me mexer. 1 minuto passou, depois outro, mas não houve mais batidas. Desbloqueei a porta e olhei para fora, mas não havia nada lá, como esperado. Até hoje, não sei o que aconteceu com meus vizinhos, e ninguém na minha rua sabe também. Eles simplesmente desapareceram um dia. Não vi a figura escura desde aquele dia, mas ainda ouço barulhos estranhos às vezes. Só espero que seja o que quer que esteja naquela casa, fique lá. Isso tudo começou no final de agosto de 2019, logo depois que me mudei para o meu lugar atual. Eu moro em uma pequena cidade na Flórida. Tudo começou com pequenas coisas desaparecendo ou sendo deslocadas, além de sensações estranhas e ruídos incomuns. Eu nunca me senti sozinho, mesmo quando sabia que estava definitivamente sozinho. Eu tenho 2 colegas de quarto e uma filha. Um dos colegas de quarto agora fica na casa da namorada, provavelmente por causa das coisas estranhas que ainda experimentamos aqui. Na primeira noite, nada estava realmente organizado ou desembalado ainda. Eu coloquei minha bolsa importante com meu caderno de esboços, carregador, maquiagem e outras coisas. Logo depois, acabei me distraindo por algum motivo e acabei montando muitas coisas.
Normalmente, eu ouço música enquanto faço isso, então a bateria do meu telefone estava acabando rapidamente. Naturalmente, fui procurar meu carregador na minha bolsa, mas não estava lá. Comecei a procurar em todos os lugares, e no meu quarto, na cozinha e na sala, que eram os únicos cômodos em que eu tinha estado, mas não encontrei nada. Meus colegas de quarto têm gatos e um deles tinha um chihuahua barulhento. Por volta das 22 horas, ouvi algo cair na sala vazia ao longo do corredor da sala de estar. Pensei que fossem os gatos ou o cachorro, mas então o cachorro começou a latir muito. Tive que ir verificar porque não queria que ele continuasse latindo e queria ter certeza de que ele estava bem. Quando entrei na sala, vi imediatamente várias caixas jogadas pelo chão, principalmente livros e action figures pelo que eu pude ver. E quando olhei mais de perto, vi meu carregador no meio da bagunça, em um cômodo onde eu não tinha estado. Como ele foi parar lá? Eu tinha colocado na minha bolsa antes de vir para cá e vi meu colega de quarto trazer essas caixas durante o intervalo do almoço ou algo assim. Mas meu carregador não estava lá naquele momento, e tenho certeza disso. Na noite seguinte, minhas chaves desapareceram e ainda não as encontrei. Já se passou mais de 1 ano e meio e me pergunto se algum dia as encontrarei. A próxima coisa estranha foi que meus gatos não agiam como costumavam agir. Por exemplo, meu gato Philip J. Fry ficaria totalmente perturbado se eu o deixasse sozinho no meu quarto. Ele chorava alto, se arrepiava e se escondia nos piores lugares. Não tenho certeza de como fiz parar, mas levou um tempo. Meu outro gato, Jingles, sempre me segue. Ela é uma gata preta quieta que gosta de dormir na maior parte do tempo. Ela tem talvez uns 10 anos, então é incomum ela me seguir pela casa. Alguns meses depois, no final de outubro, que foi quase há 1 ano, minha filha estava em casa dessa vez, mas ela estava dormindo. Ela sempre dormia a noite toda desde que nos mudamos, então ela costumava estar dormindo às 20 horas. Eu estava na sala de estar, assistindo TV em silêncio e folheando alguns livros aleatórios, tentando esboçar um desenho. E desta vez também, ambos os meus colegas de quarto estavam no trabalho. Eles trabalham à noite e eu trabalho durante o dia, então eu estava apenas começando a desenhar quando comecei a ouvir um som. No começo, não consegui descobrir o que era, então coloquei a TV no mudo para reduzir o ruído de fundo e ouvi mais atentamente. Uma sensação intensa e pesada começou a se apoderar de mim quando ouvi o que era. Parecia uma criança falando e rindo, mas algo sobre isso não parecia certo, e não parecia certo também. Deixei a sala de estar e fui para o quarto da minha filha. Assim como suspeitava, ela ainda estava dormindo e não tinha se mexido. O quarto estava extremamente silencioso, como em um filme de terror, mas nada parecia estar errado. A atmosfera na casa parecia ameaçadora, se eu tivesse que descrever. Às vezes, quando tenho certeza de que estou sozinho, sinto que não estou. Uma coisa que esqueci de mencionar no início desta história é que, quando todos nos mudamos para esta casa, o homem da manutenção disse algo que me pareceu estranho. Ele nos disse que nos últimos 10 anos trabalhando para aquele senhorio, todos que se mudaram para esta casa saíram antes do término do contrato de aluguel. Alguns saíram assim que 6 meses. O homem da manutenção disse que viu muitos casais se separarem, pessoas ficarem muito doentes, perderem a sanidade e terem problemas com carros. Parecia apenas má sorte, eu suponho, ou talvez seja algo relacionado à casa. Eu ainda moro aqui e de vez em quando ouço sons estranhos. Eu aluguei um pequeno apartamento em um bairro não tão bom por 3 anos e meio para economizar dinheiro. Quando me mudei, a primeira coisa que fiz foi torná-lo mais seguro. Substituí a fechadura antiga da porta da frente por uma nova e instalei uma maçaneta com trava para substituir a antiga, quebrada. Todas as janelas eram antigas e não muito boas, do tipo que deslizava para abrir e fechar, feitas de alumínio barato. As travas nelas eram terríveis.
A porta dos fundos era de um pátio que levava diretamente a um deck. Para aumentar a segurança, comprei pedaços de madeira forte e os cortei para se encaixarem nas trilhas das janelas e da porta. Dessa forma, se alguém tentasse entrar à força, teria que quebrar uma janela em vez de simplesmente abri-la. Acredito que alguém que morava aqui antes possa ter estado envolvido em atividades ilegais, devido aos visitantes estranhos e as perguntas incomuns que faziam sobre Sam, o inquilino anterior que costumava morar aqui. Nos primeiros 6 meses, houve 4 vezes em que pessoas que pareciam confusas vieram até a porta perguntando por alguém chamado Sam. Depois que essas pessoas vieram, certifiquei-me de verificar 2 vezes se todas as portas estavam trancadas o tempo todo. Às vezes, porém, eu ainda esquecia de trancar a porta da frente. Então, uma noite, algo realmente assustador aconteceu quando esqueci de trancá-la. Eu estava cozinhando o jantar numa noite escura e fui ao banheiro. Depois de lavar as mãos, voltei para a cozinha. Foi então que vi um homem de meia idade vestido todo de preto subindo as escadas da entrada até a minha cozinha. Fiquei assustado e perguntei quem ele era. Ele disse que estava ali para consertar um vaso sanitário. Estava com medo e pensei que poderia estar em perigo, mas decidi conversar com ele por alguns momentos antes de fazer algo drástico, como pegar uma faca da cozinha para me defender. O homem explicou que Gary, o senhorio, o havia enviado para consertar um vaso sanitário. Eu disse a ele que Gary não era meu senhorio e que meu vaso sanitário estava bem. Ele pediu o endereço em que estava, eu lhe dei o meu, e ele pediu muitas desculpas, dizendo que tinha ido para o lugar errado. Com cuidado, ele desceu as escadas, calçou suas botas e foi embora, se sentindo envergonhado. Ainda não sei se ele estava procurando por Sam para acertar velhas dívidas e foi embora quando percebeu que Sam não estava lá. Talvez ele tenha pensado que eu era alguém que ele planejava prejudicar, mas mudou de ideia quando me viu. Ou talvez fosse apenas um homem confuso enviado para consertar um vaso sanitário para Gary e tenha entrado acidentalmente na minha casa. Eu costumava sair com uma garota um pouco instável. Para garantir a segurança, vou chamá-la de Jane em vez de usar seu nome real, porque ela poderia ficar muito irritada se soubesse o que eu ia dizer. Jane teve uma vida difícil por causa da sua família problemática e seu pai causou muitos dos seus problemas. Quando seu pai finalmente saiu de sua vida, ela me contou que foi ao funeral apenas para descobrir onde ele estava enterrado. Alguns dias depois, no meio da noite, Jane ligou e pediu para que eu a levasse ao cemitério para quebrar a lápide dele. Mesmo que eu nunca fizesse algo assim com qualquer pessoa, não importa o quanto eu não gostasse delas, eu conseguia entender por que Jane queria fazer isso por causa de seu pai. Como ela não tinha carteira de motorista, eu a peguei e dirigimos até o cemitério. Quando estacionei o carro do lado de fora, ela tirou um martelo e alguns sacos de supermercado da bolsa. Ela disse que queria entrar, quebrar a lápide em pequenos pedaços, ensacá-los e sair. Com isso, saímos e corremos até o túmulo. Jane sabia exatamente onde era, então não demorou muito, mas eu estava realmente nervoso com toda a situação. O próprio cemitério parecia assustador, eu sentia que não deveríamos estar lá, como se estivéssemos perturbando todos os mortos ao caminhar ali no meio da noite. Permaneci calmo e tentei dar espaço para Jane. No início, ela se ajoelhou sobre o túmulo fresco, sussurrando maldições e chorando por todas as emoções que sentia. De repente, começou a gritar e bater na lápide. O grito dela me chocou e me arrepiou. Virei-me para pedir que ela se acalmasse, mas percebi que ela não me ouviria. Ela estava ficando louca, gritando e batendo na pedra com toda a sua força. Cada vez que batia com o martelo, apenas um pequeno pedaço se quebrava. Percebi que ficaríamos ali por um bom tempo se ela continuasse nesse ritmo. Ela estava fazendo tanto barulho que eu tinha medo que alguém no bairro próximo nos ouvisse. Também pensei em como seria assustador para alguém que passasse pelo cemitério à noite ouvir os gritos de Jane.
Meus instintos começaram a agir e eu comecei a me preocupar mais com minha própria segurança. Jane estava completamente descontrolada, agitada por seu luto e trauma, totalmente focada em sua raiva. Eu estava sozinho com ela na escuridão, cercado por pessoas mortas. Preocupava-me que, se eu me aproximasse dela, ela pudesse esquecer quem eu era, pensar que eu era o fantasma de seu pai e me atacar. No entanto, não demorou muito para que sua profunda raiva começasse a diminuir e ela se cansasse. Ela parou e olhou para o progresso que havia feito. 2/3 da lápide ainda estavam intactos, mas ela já estava exausta. Foi então que ela olhou para mim pela primeira vez. Vi o olhar de pura loucura nos olhos de Jane. Sempre soube que ela era um pouco louca, mas isso era um nível totalmente novo. Seus movimentos eram repentinos e bruscos. Ela se levantou, empurrou o martelo contra o meu peito e mandou que eu terminasse o trabalho. Eu protestei no início, não querendo me envolver mais no que pensei ser um problema de Jane, mas assim que protestei, ela segurou-me pelos ouvidos e puxou meu rosto para perto do dela. Ela gritou tão alto que quase estourou meus tímpanos. Exigiu que eu quebrasse a lápide para ela ou ela usaria o martelo em mim e enterraria meu corpo ao lado do pai dela. Percebendo que eu estava profundamente envolvido e não poderia recuar, concordei relutantemente em fazer isso e decidi terminar rapidamente. Eu era mais forte que Jane, mas não tão imprudente. O que aconteceu em seguida me fez perceber que não deveria ter tentado lutar com ela. Enquanto eu quebrava a lápide, sabia que não tinha escolha. Consegui quebrar pedaços maiores enquanto Jane ficava atrás de mim, rindo como uma maníaca total. Ela me encorajava como uma bruxa incentivando outra bruxa em um sacrifício humano. Tentei ignorá-la, mas era impossível. Quando olhei por cima do ombro, vi que ela havia tirado uma faca, o que me deu arrepios na espinha. Antes que eu percebesse, ela se ajoelhou atrás de mim e sentou-se nas minhas costas, colocando os braços sobre meus ombros e sussurrando coisas realmente assustadoras nos meus ouvidos. Parei de balançar o martelo porque estava com medo de acidentalmente acertá-la. Ela disse que eu estava quase terminando e então fez algo que nunca esquecerei. Ambas as mãos estavam na minha frente, uma segurando a faca. Eu sabia que, se ficasse ali por mais alguns minutos, ela poderia tentar me atacar. Meu instinto de sobrevivência entrou em ação e eu a empurrei com toda a minha força. Em seguida, corri para fora e entrei no meu carro. Depois disso, acelerei e fui embora. Não sei o que ela fez depois, mas quando cheguei em casa, a bloqueei de todas as minhas redes sociais e nunca mais entrei em contato com ela. Não sei onde ela está agora, mas espero que ela receba a ajuda de que precisa. Da próxima vez que seu amigo sugerir sair à noite, seja cuidadoso.